Amados e amadas, quero aqui compartilhar um texto e trazer uma reflexão a respeito desse texto. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio mais sobre a minha vida? Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. As leis de Deus têm leis cerimoniais, leis morais, mas vamos aqui considerar as morais. Não matar, não roubar, não ser uma falsa testemunha, amar o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, se nós considerarmos todas essas leis, nós vamos pisar na bola em alguma delas. Em Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muito bem. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E também, esse é Romanos 6, 23. E Romanos 3, 23, ele diz assim: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós fazemos a seguinte pergunta para cada um de nós mesmos. Podemos fazer a pergunta para nós: eu acerto em todas? Eu acerto em todas? A minha vida é santa em todas as áreas da minha vida? Vou melhorar isto. Na minha vida, há manifestação de santidade em todas as áreas? Nós vamos fazer uma autoanálise e tranquilamente vamos ser reprovados. E a palavra do Senhor diz que nós estamos mortos para o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que você não está sendo dominado pelo pecado? Porque Romanos 11 ele também responde: agora também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus, ponto? Não. Vivos para Deus em Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? É João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Portanto, quem é a graça? Antes, e o que é a graça? Graça é Deus em Cristo fazer tudo, realizar tudo, é dar tudo, dando e fazendo tudo em favor de quem já soube que é incompetente para obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, em toda a lei. E se eu tropeço em uma delas, e eu tropeço e você também, então tropeçou em todas. A nossa base do viver para Deus não deve ser a lei, mas sempre graça, dependendo. Aí alguém diz, mas alguém está debaixo da graça, então vai pecar? Romanos 6,1 vai nos ajudar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque o versículo 20 de Romanos 5 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. É verdade, pela lei a gente vê quanto pecador somos, porque a lei é santa, é justa.
E nós vamos ver que nós somos injustos, pecadores, falíveis, miseráveis. Procuramos a Deus normalmente quando a gente está no aperto, quando está tudo em ordem, a gente parece que não precisa de Deus. Parece, porque sempre precisamos de Deus e nem de uma vida comprometida com Ele. Mas quando as coisas apertam, olha lá, por quê? Por causa do pecado em nós. Aí, em Romanos 5,20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém abraçou, superabundou a graça, então eu quero a graça. Então eu não posso pecar. Aí Romanos 6,1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A Bíblia responde. O Espírito Santo já responde para nós através da palavra. Aí ele diz, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele, para o pecado, morremos? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E não sirvamos mais o pecado como escravo. Quem morreu, justificado está do pecado. Olha lá. Meus queridos, viver segundo a lei, não conseguimos agradar a Deus. Em Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo. Ele é unido, ganhou fé em Cristo. O que Cristo realizou? Atraiu o pecador, João 12,32, e crucificou o pecador, o velho homem, no seu corpo na cruz. E tirou o pecado, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Tirou o pecado. Para quê? Para que a pessoa não vivesse mais no pecado e nem escravo do pecado e nem praticante do pecado. Porque em 1 João 3 diz que aquele que vive no pecado, ele não foi feito nova criatura. Portanto, meus queridos, minhas queridas, viver debaixo da lei é viver na escravatura, porque ninguém consegue viver vida para Deus se não for pela graça que é Cristo habitando no interior dessa pessoa. Viver na dependência da suficiência de Cristo. Por isso que Gálatas 2,20 diz, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. O meu eu pecador, crucificado com Cristo. O meu eu pecador, e dependendo de obedecer à lei, e eu vi que eu não conseguia obedecer a Deus pela lei, fui entregue. Disse ao Senhor Deus, Pai, eu me rendo, eu não consigo te satisfazer, tentando obedecer a lei que eu não consigo ter êxito, porque eu vou pecar em algum ponto. Se não for pela graça, não consigo viver para Deus. Olha ainda, ele diz, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Justificado pela fé em Cristo, pela fé na graça e não na lei. Quem vive segundo a lei não vive segundo a graça. Mas a salvação é pela graça, mas eu preciso cumprir a lei. Então, quem anda segundo a graça, não anda segundo a lei. Agora, aquele que foi alcançado pela graça, ele tem a vida de Cristo no seu interior, obediente para obedecer
os princípios, os mandamentos, as leis divinas, porque lei fala do caráter de Cristo. E é Cristo habitando dentro dessa pessoa, portanto é possível, não mais eu, mas Cristo. A vida que eu vivo nessa carne, vivo pela fé. Não por eu cumprir a lei ou não. Não consigo. Você consegue? Não. Eu já tenho a resposta. Não. Uma hora ou outra você vai pisar na bola. A gente pisa na bola. Aí ele diz: também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Será que nós não acordamos? Será que ainda vamos continuar dormindo? Será que ainda vamos continuar no nosso muque? Nossa força? Nossa própria possibilidade? E vimos fracasso. Porque não é o viver pela lei, é pela graça. E quem tem a graça, o Senhor Jesus Cristo obedeceu toda a lei, porque o fim da lei é Cristo. Cristo em mim vai ser obediente ao Pai, cumprindo os seus mandamentos, suas leis morais. Não é mais um dia, é uma pessoa. Aí, ele diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, maldição da lei. Porque a lei, pela lei nós somos condenados, querido. Eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse que é pecado. Uma coisa boa tornou para mim má. Mas ela é má? Não. Ela sempre é santa. Mas para mim a experiência má porque me condenou. Ah, se não fosse pela graça. Aí ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele levou a nossa maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós somos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós não recebemos o Espírito Santo pela obediência da lei. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Amados e amadas, que faz de nós novas criaturas é nós crermos na nossa morte e ressurreição em Cristo. Isso é graça. Cristo habitando em nós. Isso é graça. Usarmos de misericórdia com relação a uma pessoa, um parente, alguém, isso é graça. Usarmos da graça, o que é graça? Graça é dar para alguém aquilo que ela não merece. E o que é misericórdia? Eu não dar para ela o que ela merece. Mas quem é o misericordioso? Senhor Jesus Cristo. Quem é o gracioso? Senhor Jesus Cristo. Quem é o perdoador? É o Senhor Jesus Cristo. Quem ama o pecador, mas odeia o pecado? Senhor Jesus Cristo. Quem agrada a Deus, o Pai? O Senhor Jesus Cristo. Quem me purificou de todos os meus pecados? Senhor Jesus Cristo. Eu viver por aquilo que eu posso desempenhar, fracasso. Eu posso acertar 1, 2, 3, 4. E muitas vezes aquilo que nós fazemos e até confere com a palavra de Deus, achando que nós estamos agradando a Deus, isto pode gerar em nós. O que é isso? Nariz empinado,
orgulhoso. Ah, eu estou. Agora eu sou. Ao invés de sermos diminuídos, muitas vezes as coisas boas, louváveis da vida, por causa do nosso pecado, pode nos tornar orgulhosos, arrogantes. Queridos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que o Senhor já preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Louvado seja o Senhor. Não esqueça, meu. Quem quiser ter contato mais perto comigo, 15 99136 1607. Vamos caminhar juntos, tirando as nossas dúvidas, conversando e aprendendo do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não aprender comigo, mas aprender de mim. Eu vou fazer de você alguém parecido comigo. Não só aquilo que eu ensino, mas aquilo que eu sou. E é o propósito eterno do Pai de nos fazer filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Quem quiser, está à vontade aí. Faça seu comentário. Se você não é inscrito nesse canal, raramente eu falo isso, inscreva no canal, faça seu comentário. Tem pessoas que estão dizendo, e tem o WhatsApp que mandaram para mim, muitos, mais de quase 90 WhatsApp, que estavam aqui no canal. Agora nós temos leitura bíblica diária. Eu mando leituras bíblicas curtas, no máximo ali 3 minutos, a maioria delas é 1 minuto e quase 2. Envio para vocês para um alimento diário. Queridos, faça seus comentários e vamos caminhar vivendo pela fé. Segundo a graça, mediante a fé. Aí nós vamos ter Romanos 5:1, justificados mediante a fé, temos paz. Porque a graça nos traz paz. Amém.